Como eu anunciei mais cedo, abrimos espaço para mais uma entrevista importante no Bastidores CNN. Nós conversamos ao vivo com o pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais, depois que o decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, pediu a inclusão dele no inquérito das fake news. Governador, boa tarde. Inicialmente, nós aqui da CNN fazemos jornalismo sério, então damos direito sempre ao outro lado. Noticiamos, então, que houve o pedido do ministro Gilmar Mendes a Alexandre de Moraes para a inclusão do senhor no inquérito das fake news. A Procuradoria-Geral da República ainda não se posicionou. Mas como o senhor viu essa decisão, esse pedido do decano da Suprema Corte? Boa tarde, Uribe. Boa tarde, Isabel. Boa tarde, quem nos acompanha. Um prazer muito grande estar aí com vocês. Eu vejo com uma certa surpresa e também decepção, mas confirma essa crença minha de que nós temos hoje ministros que querem calar qualquer um que discorde dos mesmos. Essa questão dos crimes cometidos por ministros do Supremo que se negam a dar declarações, a serem investigados, está na boca de todo brasileiro. E o que eu fiz foi usar uma alegoria, fantoche, caricatura, para estar mostrando tudo de podre que está acontecendo lá e que eles têm feito todo o esforço para manter sob sigilo. E se eles estão fazendo isso comigo, acho que vão precisar fazer aí com milhões de brasileiros que têm comentado, que têm feito o mesmo gesto com relação a essa farra dos intocáveis. É preocupante o que está acontecendo em Brasília e que está sendo totalmente colocado como sigiloso, criando todas as dificuldades para a investigação. Isso não rima com democracia, isso é antidemocrático. O brasileiro, todo dia, na hora que levanta, está levando um soco na cara dessa podridão que está acontecendo lá em Brasília, que vive no luxo, enquanto o brasileiro está vivendo no lixo. Isabel Mega. Oi, governador. Bem-vindo mais uma vez aqui à CNN Brasil. Governador, queria ouvir o senhor sobre os planos que o senhor já publicizou a respeito do que faria em relação ao Supremo quando eventualmente assumisse a presidência da República. O senhor que é pré-candidato, o senhor fala de idade mínima, o senhor fala de tempo de duração desses mandatos dos ministros do Supremo, considerando esse último factual do ministro Gilmar Mendes acionando algo contra o senhor. O senhor vislumbra também estipular um tempo de duração para inquéritos, considerando que esse inquérito das fake news, do qual o senhor pode vir a ser alvo, já dura 7 anos? Eu já disse que, eleito presidente, vou lutar por mudanças profundas no Supremo. Quero ministros com 60 anos ou mais, o que automaticamente vai limitar o tempo deles no tribunal a, no máximo, 15 anos. E ser ministro do Supremo, para mim, é o coroamento de uma longa carreira no Judiciário, no Ministério Público, ou como um professor de direito, e não está nomeando os jovens para poder exercer funções ideológicas e políticas como nós estamos assistindo, nomeando o advogado do presidente, nomeando o advogado do partido, o ex-ministro do presidente. Parece que se transformou ali num local onde o presidente vai colocando a companheirada e não num local para colocar gente realmente preparada para fazer a diferença para um Brasil melhor. Além disso, quero acabar com as decisões monocráticas. Isso hoje é um tapa na cara do Congresso. Senadores, deputados votam e a canetada de um ministro desmonta aquilo de uma hora para outra no minuto. Isso não é democrático. Então, o Supremo precisa, sim, de mudanças. Governador, a gente, claro, eu sou um dos maiores críticos, eu e Isabel Mega, sobre o inquérito que dure 7 anos, que não tenha começo, meio e fim.
O inquérito das fake news já passou do ponto e dentro do Supremo Tribunal Federal uma avaliação de que ele precisa acabar. Mas a gente tem visto exagero dos dois lados. A gente tem visto também os ministros muitas vezes exagerando nos pedidos, mas também integrantes da oposição também exagerando nas críticas. Não é o momento de colocar a bola no meio de jogo e voltar a dialogar entre a oposição e o Supremo Tribunal Federal? Porque, por exemplo, o senhor já defendeu a prisão de ministros da Suprema Corte também. Não é o momento de baixar a bola, respirar, para que haja algum entendimento que gere uma estabilidade política no país? Uribe, quem me conhece sabe que eu estou longe de ter qualquer posicionamento radical ou extremista. Agora, falar que eu não estou indignado e inconformado com ministros do Supremo que deveriam ser exemplos e, nesse momento, fizeram negócio, se encontraram, voaram junto com o maior chefe do crime organizado do Brasil, me parece que é algo semelhante o Papa e seus assessores estarem ali fazendo algo referente a abuso infantil. Então, é algo que realmente nos dá nojo. Aqueles que deveriam zelar, que estão nos mais altos cargos da República, fazendo negociatas. Eu acho que não dá para tolerar isso, não. Se você tem esse estômago, eu, infelizmente, não tenho e vou morrer sem ele. Isabel Mega. Governador, aproveitando a presença do senhor aqui com a gente, vamos falar um pouquinho de eleição também, não que a gente já não esteja falando, né? A gente até citou pontos do plano de governo que o senhor apresentou na semana passada em São Paulo. O senhor já falou por diversas vezes que não vai abdicar da posição de cabeça de chapa. Como é que está a busca, então, por um vice na chapa do senhor? E como é que o senhor vê essa espécie de favoritismo que o senhor tem junto ao próprio ex-presidente Jair Bolsonaro para que, eventualmente, o senhor compusesse algum tipo de aliança com o filho Flávio Bolsonaro? Eu estive com Flávio há 9 dias atrás em Porto Alegre, até fiz uma brincadeira com ele, já que eu sempre sou questionado. Estive com o presidente Bolsonaro em agosto do ano passado e o próprio presidente é um advogado de que a direita deve ter vários candidatos. Isso fortalece a direita, isso dá mais opções ao eleitor e nós acabamos de ver um fato semelhante acontecer no Chile, que acabou elegendo um candidato de direita. Isso dificulta para a esquerda, que em vez de poder focar a sua artilharia em um candidato só, vai ter de estar diluindo essa artilharia. Então, eu levarei, sim, a minha pré-candidatura até o final, candidatura idem, estaremos todos juntos, sim, no segundo turno. E ainda não tenho nenhum nome para ser meu vice, coisa que o partido está avaliando, está analisando e que em breve nós devemos estar fechando a chapa. Governador, tem algum perfil que seja da preferência do senhor, que seja uma mulher, nordestina, ou alguém do centro-oeste? Tem algum perfil mais ou menos estabelecido? Se depender de mim, mas é lógico que isso vai depender de costuras partidárias, eu gostaria muito que fosse uma mulher ou um negro, até para dar uma conotação de pesos diferentes. Isabel Mega. Vamos falar de Minas Gerais, governador. O candidato do senhor, o atual governador Matheus Simões, não tem decolado tanto ainda nas pesquisas, considerando que tem a máquina. Como é que o senhor vislumbra a continuidade da candidatura de Matheus Simões? Como é que vê a divisão da direita também em Minas Gerais? O PL, que
tem um apoio meio incerto, avalia uma candidatura própria, pode ser que não, que já tinha uma aliança prévia com o grupo do senhor. Como é que o senhor vê essa divisão da direita em Minas Gerais? No caso de Minas Gerais, pode ser diferente do Brasil? Os mineiros de Minas Gerais da direita podem se unir ainda pensando num primeiro turno? Isabel, o governador Matheus Simões, que me sucedeu há 29 dias, está tendo agora a oportunidade de se mostrar. Ele tem rodado o estado de Minas e nós ainda temos alguns meses pela frente. Como ele sempre atuou nos bastidores, mesmo sendo uma pessoa brilhante, inteligente, foi meu braço direito durante mais de 6 anos, ele era pouco conhecido, mas eu continuo muito confiante de que ele é o melhor nome para Minas Gerais, terá o meu apoio, e o Partido Novo já fez alianças com PL e partidos de direita, centro-direita, no Rio Grande do Sul, apoiando o nosso candidato a senador Marcel Van Hatten, já fez aliança em Santa Catarina, onde o ex-prefeito Adriano de Joinville virá como vice-governador do atual governador que tenta a reeleição. Também fez aliança no Paraná, onde o Deltan Dallagnol, do Novo, virá como candidato ao Senado. E num estado maior, mais complexo como Minas Gerais, as tratativas estão em andamento, mas eu estou muito confiante na viabilidade do atual governador Matheus Simões ser reeleito e dar continuidade ao trabalho. Com toda certeza, ele é o melhor nome. Governador, o senhor falou de vários nomes da direita, mais ou menos para acontecer o que ocorreu no Chile, que a candidata de esquerda foi melhor no primeiro turno, mas perdeu no segundo turno para o Cast. Qual é o diferencial de Romeu Zema em relação aos outros nomes de direita? Em que Romeu Zema se diferencia em relação a Ronaldo Caiado e a Flávio Bolsonaro? Uribe, qualquer um que conhece a minha trajetória sabe que eu fui um empreendedor. Eu fiquei 30 anos rodando o estado de Minas, dirigi mais de 2 milhões de quilômetros para colocar lojas em 470 cidades. Sempre ralei muito, fui pagador de impostos, criei mais de 5 mil empregos diretos, a empresa está lá operando, gerando esses 5 mil postos de trabalho, pagando muito imposto. Então, eu sei muito bem quais as dores de trabalhar no Brasil. Acho que poucos políticos tiveram essa trajetória e eu quero é que o brasileiro tenha futuro no Brasil. Eu tenho uma filha de 32 anos que hoje mora em Londres. Ela optou por ir para a Europa devido à falta de oportunidades aqui no Brasil. Em Minas Gerais, na minha gestão, nós fizemos uma inversão. Minas sempre havia sido um estado exportador de gente e na minha gestão o saldo foi positivo. Brasileiros indo para Minas Gerais. Então eu quero que o Brasil se transforme num país próspero, sério e não nesse país dos intocáveis, onde quem está lá em Brasília vive no luxo e quem é um brasileiro comum vive no lixo. Isso é que eu quero mudar. Isabel Mega, para a última pergunta. Governador, a gente fala sempre sobre a máxima de estados como Minas Gerais e Amazonas definir as eleições, né? Quem ganha nesses estados, há uma tradição, ganha no Brasil. O senhor acha que isso deve se repetir nesta eleição de 2026? E qual é o eleitor que está em disputa? Qual é o perfil desse eleitor que está indeciso e que a direita e a esquerda estão disputando no momento? Isabel, Minas é uma boa amostra do Brasil, já que aqui nós temos uma parte do estado que se assemelha a São Paulo, ao Rio, ao Centro-Oeste, ao Nordeste. Isso faz, como você disse, com que o resultado em Minas seja sempre muito semelhante ao resultado do Brasil.
Mas o eleitor esse ano ele está muito indignado. O eleitor esse ano está tendo uma semelhança com aquele eleitor de 2018, que foi a eleição da antipolítica. Esse ano eu posso dizer que é a eleição da indignação com essa farra dos intocáveis de Brasília. Nós vamos ter muita surpresa na eleição de outubro. O brasileiro já está se mobilizando, eu estou sempre em contato. Esse clima de revolta, de não tolerar essa farra é muito grande. E em outubro, se Deus quiser, os brasileiros de bem vão tirar esse Brasil dos intocáveis que se julgam acima de todos, de tudo e da lei, como nós estamos assistindo. Nós conversamos com o ex-governador de Minas Gerais, pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema. Governador, obrigado por essa entrevista. Espaço sempre aberto na CNN Brasil para o senhor. Boa tarde, foi um prazer estar com vocês. Tudo de bom. Obrigado, boa campanha, governador. E obrigado, Isabel Mega, por me ajudar nessa entrevista.